Olá, amigos da RPM Rádio e também da JPTV, portal JP News, que grava o programa Estúdio Aberto, que é levado ao ar sempre de segunda a sexta, às 11h30 da manhã. Ao meio-dia, a gente traz as informações mais importantes das manhãs aqui do Grupo Progresso de Comunicação. Ao meu lado, a Clarice Almeida. Tudo bem, Clarice? Tudo certo, Adriano. Bom dia. Bom, a gente começa com esse assunto aqui bombástico que está postado no portal JP News. Foi postado agora. A irmã do secretário municipal de habitação, Juan Rocha, acabou de sair aqui dos estúdios e ela fez graves acusações, dizendo que o irmão desviou equipamentos que eram para serem implantados no condomínio 5 de Maio, né, que foi um financiamento da Caixa Federal, teve uma participação da Prefeitura Municipal e também várias outras denúncias que vão sendo desdobradas ao longo do dia hoje, né? Exatamente, Adriana. Ela trouxe uma série de informações aqui que a gente está apurando, né, ouvindo ao outro lado, né, também. E hoje à tarde, então, a gente vai trazer aí, entre outros assuntos, o vídeo também, né, onde ela fala sobre esse caso das câmeras de segurança, que, segundo ela, um funcionário da empresa que fez a instalação dessas câmeras relatou que o patrão teria ele próprio ido fazer a instalação para evitar que os demais funcionários soubessem desse caso, né? Só que a informação acabou vazando e um deles, então, relatou à dona Ferne que o seu irmão estaria utilizando 2 câmeras de segurança que seriam destinadas ao residencial 5 de Maio. Além disso, ela denuncia também o uso ilegal das terras, né, que são do pai dela, mas que são utilizadas pelo irmão, Juan Rocha, e que ele estaria lá sem o consentimento dos demais membros da família. A vontade do pai é de que ele saia do local, né, pois o pai pretende morar naquela área, mas, segundo ela, o Juan não quer deixar o local e, inclusive, fez um termo de doação para a esposa dele, da área de terra, né? A área essa que, segundo a dona Ferne, é uma área verde, mas que o pai dela, por longos anos, pagou IPTU. E agora, então, ela busca resolver esse caso, a tramitação está na justiça, ela tem 2 ou 3 boletins de ocorrência contra o irmão, um deles por agressão, quando ela tentou entrar no pátio, né, dessa casa onde mora o Juan, e o mesmo teria ofendido a irmã e até mesmo cometido algumas agressões físicas contra ela, né? E ela também relata o caso irregular de uso de água, né? Ela diz que no local a rede de água havia sido desligado, né, a pedido do pai dela, e que não foi feita uma nova ligação e que então a água utilizada pelo Juan seria um gato d'água, e que a denúncia foi feita à Corsã, mas que não foi tomada nenhuma providência. Então, essas e outras informações, né, com mais detalhes, a gente vai estar postando no portal JP News hoje à tarde, assim como a versão do secretário e do pessoal da Corsã também. Muito bem, outra notícia aqui, são 11h38 para quem ouve a gente ao vivo pela Rádio Progresso de Montenegro. Falta de pessoal deixa algumas ruas do centro da cidade sem cobrança do estacionamento rotativo que é feito pelo sistema da faixa nobre, né? É que ainda é feito pelo sistema da faixa nobre, né, Adriano? Lembrando que a partir do dia 24 de setembro, a Sociedade Beneficente Espiritualista, que é responsável pela faixa nobre, terá um encerramento do seu contrato com a administração municipal e não pretende mais participar de um processo licitatório para voltar a administrar o estacionamento rotativo aqui no município. Essa informação foi ratificada ontem pela diretora, né, pela presidente da Sociedade Beneficente, a dona Josênia Flores, e desde que começou esse boato, né, então algumas mudanças foram acontecendo. Algumas funcionárias da faixa nobre foram redirecionadas para outros setores, né, e algumas outras pediram demissão, já foram em busca de um novo emprego, né? Então, com isso, hoje restam 14 meninas que fazem a cobrança do estacionamento para um perímetro composto por 28 áreas, né, de atuação. Então, claro que alguns pontos acabam ficando sem a cobertura, né?
e sem a cobrança do estacionamento. E uma dessas ruas é aqui, onde fica a sede do Grupo Progresso de Comunicação, a Rua Osvaldo Aranha. Aqui a gente tem relatos de que, por diversas vezes nas últimas semanas, pessoas estacionaram em horário que seria de cobrança, né, do estacionamento, mas não havia ninguém para fazer a cobrança, então permaneceram sem ter que pagar o estacionamento. E assim como acontece aqui, o mesmo deve acontecer em outras vias da cidade, né, devido a esse déficit de pessoas para realizar esse serviço de cobrança do estacionamento. Ok, Clarice, Praça Rui Barbosa ganha iluminação com luz fluorescente verde, né? Notícia já está no JP News. Equipes da iluminação pública de Montenegro realizaram troca de lâmpadas na Praça Rui Barbosa, no centro da cidade, nessa terça-feira. Também foi colocada iluminação com luz fluorescente verde. A prefeitura está já anunciando também que vai fazer um novo paisagismo, pelo menos vai colocar novas flores lá na Praça Rui Barbosa, né? Pois é, Adriano, a praça que volta e meia sofre com ações de vândalos, né? E é importante que ela tenha uma iluminação para inibir esse tipo de ação, né? Tanto nos banheiros quanto nos bancos, né? A própria sujeira que às vezes é deixada no local. É importante que se tenha uma iluminação ampla para que essas pessoas se sintam constrangidas e parem de praticar essas ações. Ok, Clarice, olha só, notícia aqui do portal JP News, vai ser repercutido também no Jornal Progresso dessa sexta-feira. Parte do piso de um dos andares do prédio do Renner desaba e assusta militares da SFEX. Temos, inclusive, aqui a foto dessa área degradada aqui, né? Exatamente, Adriano. O fato ocorreu na semana passada, durante um treinamento de tiros que tinha lá na escola, mas não teve relação nenhuma com isso, né? Foi um acidente mesmo, foi uma causa natural devido à situação do prédio, né? E ontem, então, eu conversei com o comandante, né, que relatou que há anos já se trata dessa questão junto ao governo do estado, já que essa área pertence ao governo do estado, né? Mas, por enquanto, ainda não há uma definição do que fazer com o Renner, né? Houve a cogitação de implodir o prédio para evitar algum acidente, né? Mas, devido a projetos de revitalização, o pedido, né, feito inclusive pelo atual prefeito Paulo Azeredo ao governo do estado para que adiasse a implosão a fim de se fazer um projeto de reconstrução, de reaproveitamento da estrutura, né? Então, nada foi feito até agora. E agora, então, o prédio começa a dar sinais de que a coisa está mais feia do que se imaginava, né? Esse foi apenas uma pequena parte, né, que caiu, mas poderia ser bem pior, porque se a gente reparar nas fotos que eu postei, várias vigas já estão sustentadas apenas pelo ferro, não existe mais nem o concreto, né? O concreto já se desmanchou, se dissolveu. Então, o comandante alerta a população sobre o perigo iminente que apresenta aquele prédio de desmoronamento. O local já está isolado há bastante tempo, também há vários anos, mas ainda o pessoal que utiliza a escola entra ao lado do edifício para ocupar as vagas de estacionamento e agora estão sendo orientados, então, para que tenham maior cuidado ainda, né, já que o prédio deu esse sinal aí. E, por enquanto, a única coisa que resta é aguardar para saber o que vai acontecer, qual será o futuro do Renner, né? Se teme também pelaquela torre que fica ao lado, ali junto ao prédio, que também já apresenta problemas, e que ela, caindo, poderá atingir o edifício ou a rua, né, em frente ao Cais Porto das Laranjeiras, e algum tipo de acidente, né, caso haja alguém passando por ali no local. Então, é bastante complicada a situação. Se teme, inclusive, na ocorrência de temporais, né, que o vento possa colaborar para que o prédio, para que tenha outras quedas, né, de materiais do prédio. Muito bem, Clarice, a gente vai aqui trazendo mais informações do jornal O Progresso, do JP News, as informações que estão chegando aqui nos vários portais. E agora chegou a hora de falarmos de esporte. O Internacional jogou ontem à noite contra o Ceará, pelo jogo de ida da Copa do Brasil, das oitavas de final, e se deu muito mal, acabou perdendo por 2-1, né, Clarice?
Pois é, um resultado negativo, né? A expectativa da torcida do Internacional era de um bom resultado, mas não foi isso que se observou, né? Só que poderia ter sido pior ainda, né, Adriano? É verdade. Podia ser 3-1, né? A atuação não foi tão boa assim. Não foi tão boa, né? É de se ficar contente até com esse resultado, de não ter sido pior ainda o placar. E repercute também bastante a aceitação da torcida tricolor em relação à contratação do Luiz Felipe Scolari, né? Ontem ele foi recebido aí por uma verdadeira multidão nas arquibancadas da Arena, até porque ele é um ídolo, né? Ganhou as 2 Copas Libertadores pelo Grêmio, né? Isso mesmo, 7.000 pessoas estiveram presentes, né, em pleno dia de semana, em dia comercial, né, de trabalho, estiveram presentes lá na Arena para receber o Filipão, sinal de carinho, né, e de confiança também. Ele que ressaltou que esse é um momento importante para ele, que o único time que o faria voltar a trabalhar ainda esse ano seria o Grêmio, né? Que o Grêmio precisa dele e ele precisa da torcida, então, para tentar superar essa má fase que teve junto a esse resultado, né? Na verdade, não foi uma má fase, foi o resultado que mais marcou, né? Aquele 7-1 no dia 8 de julho, da Alemanha sobre a seleção brasileira. E ele ressaltou que a expectativa é positiva. Mas eu vou te falar que eu tenho medo desse otimismo dele, porque foi o mesmo otimismo que a gente observou ao longo da Copa, né? Ele sempre dizendo que era possível, mas às vezes é melhor ter o pé mais firme no chão, né? E ir um pouco mais para o lado do pessimismo do que o otimismo em excesso e acabar levando um tombo grande, né? Mas o pensamento é positivo aí da torcida, né? E vamos torcer mais ainda, porque a estreia do Filipão vai ser no Grenal do próximo dia 10. Então a torcida ficaria mais contente ainda se o resultado for positivo, né? Seria bom para o Felipão e para toda a torcida do Grêmio. Tá certo, muito bem, Clarice, a gente segue aqui e sempre a notícia, né? Assuntos que tratam da nossa orla, do Porto das Laranjeiras. O Jornal Progresso tem uma página específica para tratar de assuntos do Rio Caí, a página 14, o Rio Caí é nosso. Na semana estaremos destacando os contrastes lá do Porto das Laranjeiras. Né? É verdade, Adriano. E é um assunto que nunca é batido, porque as pessoas estão sempre comentando, estão sempre repercutindo o que a gente posta nas redes sociais, estão sempre se chocando com o que vem, né? Porque a gente fala tanto no Porto das Laranjeiras como um cartão postal do município, e aí quando a gente vai lá e olha um pouquinho mais a fundo, a gente vê que esse cartão postal está bastante rabiscado. No início, alguns meses atrás, a administração municipal providenciou a colocação de novos bancos lá, mas não fez a retirada dos que estavam estragados, né? E ao longo dos meses vão estragando mais ainda, né? Chuva, sol e às vezes até mesmo a atuação de vândalos, né? Ou a própria degradação natural acabam deixando esses bancos mais feios ainda. Então tem um canto ali próximo às ruínas do antigo Renner que está realmente muito feio. Os bancos estão em um estado lamentável, não tem como sentar, então, já que não tem como utilizar, seria necessário, pelo menos, providenciar a retirada deles dali, né? Já que não ajudam, que não atrapalhem, tornando feio o local, né? Então, existe esse contraste da beleza natural do rio com esses bancos, floreiras, objetos que estão quebrados ali, jogados, né? De qualquer jeito. E também existe o contraste dos bancos novos, né, coloridos, tem banco vermelho, tem banco azul, e do outro lado é aquele banco feio, desbotado, quebrado, né? Então a gente chama a atenção para essa situação e pede para que as autoridades olhem com carinho, né, para que façam alguma coisa pelo Porto das Laranjeiras. Não adianta deixar ficar pior, né, e depois querer recuperar. O negócio é ir adotando medidas paliativas para que não fique ainda pior e para que quem frequenta não deixe de frequentar o local por ele estar feio, né? Depois recuperar esse público de volta vai ser bem mais complicado. Tá certo, Clarice. Olha só, agora são 11h49. Projetos para minimizar cheias em Pareci Novo, Montenegro, São Sebastião do Caí e Harmonia serão apresentados no próximo dia 20. A gente toma como base aí São Sebastião do Caí, onde a Metroplan apresentou 2 projetos preliminares, né? Um de afundamento de 5 metros, um trecho de 27 quilômetros do Rio Caí,
e outro da implantação de um dique que acabou gerando muita repercussão nos municípios vizinhos, né? Inclusive Montenegro e Pareci Novo. O prefeito de Montenegro disse que se manifestou já a respeito da sua insatisfação com a possibilidade de construção desses diques, e o ex-prefeito de Pareci Novo, o Regino José Francisco, esteve aqui na redação do Grupo Progresso e também falou sobre o seu descontentamento, né, e das consequências que a construção desses diques podem ter para a cidade de Pareci Novo. Segundo ele, seria uma situação calamitosa, né, em locais onde nunca chegou a água. Com a construção desses diques, ele acredita que chegará, caso sejam executados, né? Então, essa reunião também provavelmente tem a presença do prefeito Paulo Azeredo e do ex-prefeito para falarem a respeito das suas teses sobre a construção desses diques. Bom, Clarice, temos alguma novidade em relação ao novo projeto de recuperação do talude? Porque aquele projeto que foi feito, o prefeito Paulo Azeredo não deu andamento, né? Dentro da sua sequência de não dar andamentos a projetos já existentes, ele não deu andamento e há o risco, inclusive, de se perder uma verba de R$359 mil. Isso mesmo, Adriana. Na última vez que eu conversei com o prefeito a respeito, ele disse que iria iniciar, então, a elaboração desse projeto, desse novo projeto, e que o mesmo deveria ser pronto até o final do ano agora, né? Até dezembro, então, para que não se perca a verba. Em viagem a Brasília essa semana, onde ele está atualmente, ele, inclusive, irá tratar desse assunto, né? Então, a gente terá mais novidades na próxima semana. Mas a gente ressalta também que essa ideia do prefeito, segundo o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Renato Kranz, não é possível ser executado porque o recurso disponível, cerca de R$390 mil, é destinado ao processo que se deu início numa situação de calamidade pública, referente àquela parte do talude que desmoronou lá próximo ao Caça e Pesca. Portanto, esse valor só poderia ser utilizado para recuperar aquela área e não para recuperar também o restante do entorno do rio, ali próximo ao frigorífico Renner, que é o que o prefeito quer fazer. Então, agora acredito que com essa ida a Brasília, o prefeito traga novidades sobre o caso. Muito bem, e ele bate pé nessa questão de não alterar a estrutura do cais, né? Exatamente, de continuar, de colocar as pedras grês, né, que fazem parte do patrimônio ali, do local, e de restaurar, manter fiel, né, ao que era inicialmente o cais antes desse incidente da natureza. Um caso incrível aconteceu lá em Cascavel, no Paraná, que está sendo trazido aqui pelos principais veículos de comunicação, principais sites. Um menino de 11 anos foi atacado por um tigre no zoológico de Cascavel e teve o seu braço amputado, né? Segundo a Prefeitura de Cascavel, o garoto ultrapassou a grade de segurança da jaula. Tem inclusive a foto aqui, do que seria uma foto do menino acariciando aí o tigre e acabou, infelizmente, perdendo o braço, né? Esse é o risco que se corre, né, quando se aproxima de um animal assim feroz, né? Algumas vezes a gente ouve, não, ele é mansinho, ele é domado, tu pode se aproximar, mas eu, por precaução, não me aproximo. É muito perigoso, principalmente para uma criança, né? Às vezes a criança vai fazer um carinho e o animal interpreta como um possível ataque e acaba reagindo também. É lamentável, mas fica o alerta, né, para que as pessoas tenham mais cuidado ao se aproximar de animais. Tá certo, Clarice. Seguimos aqui com o nosso estúdio aberto pela Rádio Progresso de Montenegro. A Rádio Progresso é transmitida via internet, né? E a Rádio Progresso traz as notícias aqui da região, sempre das 11h30 ao... É destacado e veiculado pela JPTV através do portal JP News. Clarice, mais uma notícia aqui do portal JP News. Amigas que moram fora de Montenegro se reencontrarão neste sábado. Neste sábado, a partir das 15 horas, haverá no Chopin House o segundo encontro das amigas montenegrinas. Esse encontro traz mulheres de várias cidades que já moraram em Montenegro. Isso é bastante interessante, né? Manter viva a amizade e relembrar o passado, né? E criar laços para o futuro, né? Um momento de confraternização, de união, bastante interessante e que o Grupo Progresso vai estar acompanhando, né? Para trazer
detalhes de como foi, né? Isso que para elas é uma festa, é um encontro festivo. Normalmente as confraternizações ocorrem ao final do ano, né? Mas esse é um encontro diferente, bem bacana, que acontece em pleno mês de agosto. Muito bem. Bom, olha só, 11h54, a aposta que acertou as 6 dezenas da Mega Sena na quarta-feira, ontem, portanto, e levou o prêmio superior a 29 milhões de reais, foi feita numa agência lotérica do bairro Navegante, na zona norte de Porto Alegre. É a Minilu, que fica na Avenida Presidente Roosevelt, 347, segundo informações da Caixa Federal. Os números sorteados do concurso, 1.621, foram 10, 22, 24, 38, 39 e 49. Ainda de acordo com a Caixa, o ganhador não encaminhou a retirada do valor. De repente nem sabe ainda que nem sabe ainda, né? Foi ontem, né? É muito comum isso, as pessoas jogarem, algumas serem meio distraídas, né? E sai o resultado, elas nem se dão conta. Mas imagina a surpresa ao saber que tem uma bolada esperando por ela, né? E que bacana que isso aconteceu aqui em Porto Alegre, pertinho da gente, né? Com certeza os recursos vão ser aplicados ali mesmo, né? A pessoa vai acabar gastando ali, contribuindo para o desenvolvimento da cidade. E é interessante também como esse tipo de jogo movimenta, né, a sociedade, as filas que se formam nas lotéricas para jogar é impressionante. As pessoas mantêm essa tradição, digamos assim, né, ao longo dos anos, vai passando, entram outros jogos no meio, mas os jogos da loteria ainda são os mais procurados, né, acredito. Muito bem. Olha só, alguns dos assuntos estarão em pauta na sessão da Câmara de hoje, que terá transmissão ao vivo da JPTV a partir das 19 horas. Portanto, quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Câmara, acompanhar os pronunciamentos e o uso da tribuna por parte dos vereadores de Montenegro, é só acessar o portal JP News e vai estar vendo na JPTV a transmissão ao vivo. O projeto número 85 de 2014 estará em votação. É um convênio com a Associação Esportiva, Recreativa e Eventos Garotos do Canhoto, no valor de R$ 5.700 para atender ao projeto Apoio à Formação de Atletas e Cidadãos. Também o projeto número 54 deste ano, que autoriza o Executivo a criar um cargo de assistente administrativo padrão 7 no quadro de cargos do provimento efetivo. Necessária a criação também, tendo em vista que a servidora Ivone Terezinha Gonçalves se aposentou. Esses são dois dos assuntos que estarão em pauta hoje à noite na sessão da Câmara. Bom, Adriano, hoje pela manhã não consegui apurar informações junto à Câmara de Vereadores devido à demanda de pautas, mas ontem eu conversei com o vereador Tuco e até o momento da nossa conversa o projeto, o PROMAD, ainda não havia chegado à Casa Legislativa e o vereador disse que pouco acreditava que fosse chegar, né? Caso esse projeto não tenha sido encaminhado pelo Executivo, a promessa é de que hoje haja nova obstrução de votação das pautas encaminhadas pelo Executivo. Só serão votados aqueles projetos de extrema urgência, né? Envolvendo saúde, segurança. Exatamente. Puxa vida. Seria pela terceira semana consecutiva. Pela terceira semana consecutiva, né? O que acontece que, segundo o Daniel Colli, já estaria tudo encaminhado, né? Faltaria só a assinatura do prefeito para encaminhamento desse projeto PROMAD, né? Exatamente. Faltaria apenas esse detalhe, mas que faz toda a diferença, né? E agora o prefeito, então, não está no município, não se sabe se ele deixou esse projeto pronto para ser encaminhado ou não. Tá bom, Clarice, ficamos por aqui com o nosso estúdio aberto. Obrigado pela participação. Obrigada a você, uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Strolling in the park, watching winter turn to spring.